Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa preparação em Direito Ambiental para a primeira fase do exame de ordem. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rafael Matos, sou advogado, tenho um escritório aqui em São Paulo, capital, escritório boutique em Direito Ambiental, Agronegócio e Direito Urbanístico, que são as áreas que sempre sonhei em trabalhar, amo de paixão trabalhar com essas áreas e lido com elas de segunda a segunda com o maior prazer do mundo. Eu espero que durante esses encontros que nós temos pela frente, nos quais discutiremos os principais temas e dicas para a nossa prova, vocês não só consigam compreender essa matéria, que eu sei que é bastante complexa, né, bastante específica, mas também que vocês consigam, de alguma forma, se apaixonar por essa área. Eu espero vê-los depois da aprovação, nosso curso de pós-graduação, oferecido aqui pelo CERS, que é um curso de especialização em Direito Ambiental, com ênfase em agronegócio. Curso esse que eu tenho o prazer, a honra de coordenar o melhor time de Direito Ambiental do Brasil. Isso aí você pode constatar entrando no nosso site. Sabe todos aqueles autores que você lia na época da graduação em Direito Ambiental, que estavam lá na biblioteca da sua faculdade? Pois é, eles estão conosco aqui na pós-graduação. Fora os advogados mais admirados, o nosso time realmente é o grande diferencial desse nosso curso, que tem um enfoque totalmente prático. Gente, antes de nós começarmos a conversar sobre o tema de hoje, e assim, eu sei que muitos de vocês ou não tiveram direito ambiental na graduação, ou se tiveram assim de uma forma bem rápida, ou mesmo tiveram aulas com professores que não eram da área ambiental, então era o mesmo professor que dava trabalhista, sabe, que vinha lá falar de ambiental com vocês. Então eu sei que na maioria das vezes, para não dizer 99% das vezes, os nossos alunos vêm para o cursinho para começar do zero em direito ambiental. Há exceções? Claro que há. Tem alunos que já manjam, que gostam de direito ambiental, que tiveram bons professores na graduação, que tiveram direito ambiental na grade, mas isso é raro. E daí, eu quero, então, para que a gente consiga partir de um ponto em comum e alcançar o nosso objetivo todos juntos lá na frente, é importante que a gente comece do zero. Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer o estudo dos primeiros passos do direito ambiental. Aí você me pergunta, tá, então nós vamos estudar princípios? Não. Princípios é um tema importante do direito ambiental, mas se eu ficar aqui, o princípio 1, princípio 2, princípio 3, você vai desistir de mim rapidinho. Porque não é uma das matérias mais agradáveis de se estudar. E eu acho que metodologicamente não vale a pena. Nós vamos estudar o direito ambiental começando do zero agora, aplicando os princípios na medida em que a gente evoluir em nosso conhecimento. Então, quando a gente for estudar um instituto que demande a análise do princípio da precaução, ali a gente estuda a precaução. Que demande o princípio da prevenção, ali a gente estuda a prevenção. Porque é exatamente assim que o exame de ordem cobra. Ele não cobra o princípio ambiental a partir do seu conceito, mas cobra a partir da sua aplicação. Então pode reparar, ele traz um enunciado, um problema, e te questiona abaixo. Qual o princípio que rege essa situação? Entendeu? Então, te explicar o princípio conceitualmente não vai te ajudar a responder uma pergunta como essa, porque você precisa entender o princípio no contexto. Legal? Então, quando eu falo começando do zero, é porque a gente vai partir da regra matriz, de onde tudo se irradia, que é a nossa Constituição Federal. O tema da aula de hoje, portanto, é Direito Ambiental Constitucional. Gente, vamos traçar aqui alguns objetivos, premissas, e vamos já marcar alguns recados importantes neste início de bate-papo nosso aqui, que a gente ainda está se conhecendo, hein? Olha, o nosso objetivo vai ser gabaritar direito ambiental. E quando eu digo gabaritar direito ambiental, eu me refiro às duas questões de direito ambiental específicas
e eventuais outras questões que possam ser cobradas de ambiental em outros blocos de questões. Rafa, como é que funciona essa história? Pois é, vocês sabiam que é muito comum mesmo, que a FGV questione sobre direito ambiental em blocos de direito constitucional, de direito administrativo, de direito penal. É muito comum isso acontecer. Já caiu em bloco de direito internacional, já caiu em bloco de direito tributário e até mesmo num bloco de ética. E por que o direito ambiental costuma ser cobrado também em outros blocos? Porque a nossa matéria, ela é interdisciplinar. É uma matéria que conversa com outras matérias. Nesse sentido, pode ser que, para além das duas questões de ambiental, essas sempre vão cair, sempre terá duas questões de direito ambiental, mas para além delas, pode ser que haja outra ou outras questões na prova. Então, o nosso objetivo vai ser gabaritar não só essas duas questões do bloco específico, que cairão certamente, mas também eventuais outras questões que caiam em matérias interdisciplinares. Para tanto, além de assistir às aulas aqui, você vai combinar comigo nesse instante que você vai fazer a leitura de todo o nosso material, que são esses slides que estão aí na sua lousa agora. Terminada a nossa aula, a nossa gravação aqui, né? Você vai baixar esse material no seu computador e vai estudar esse material. Ele tem muita informação. O objetivo desse material é ser complementar e não servir aqui para a gente ficar lendo em sala de aula, tá? Ele é um material complementar. Além disso, você vai anotar todas as suas dúvidas. E você pode encaminhar diretamente para mim essas dúvidas pelo plantão de dúvidas lá do gerenciador do SERS, né? Aí da sua área do aluno. Você encaminha diretamente para mim, a gente troca uma ideia. Agora, por que não utilizar uma outra ferramenta ainda mais rápida, mais prática, a ferramenta que você se vale aí no seu dia a dia, uma ferramenta que você gosta de usar no seu lazer? Vamos juntar o útil ao agradável? Então, se você tiver e puder, já nos adicione lá no Instagram, no rafael.mates. Adiciona agora, enquanto a gente está trocando essa ideia. Já adiciona e manda um direct, fala: Rafa, sou seu aluno, sou sua aluna lá do regular OAB do SERS. Já adiciona. E a partir daí eu já sei de onde a gente se conhece e a gente já começa a traçar uma linha de atuação para alcançar o seu objetivo. Gente, eu estou sempre no Instagram, sempre online. Então pode contar comigo mesmo. Eu vou responder por áudio as suas mensagens para que a gente esteja próximo. Por mais que estejamos no online, a nossa interação tem que ser como no presencial. Se você gosta de utilizar e-mail para mandar as dúvidas, meu e-mail está aqui embaixo também. Se você quer buscar cursos na área ambiental, um curso começando do zero de 10 horas, bem completo, por exemplo, que é oferecido em parceria com o SERS, está ali no aprenda.com.br/ambientalize. Fica à vontade. Se der, dá uma entradinha lá no site, que vocês vão curtir os cursos que a gente oferece no Ambientalize. Além disso, nós temos a nossa coleção de livros, cujas fotos estão aí embaixo. Para este nosso curso aqui, recomendadíssimo, o nosso Manual de Direito Ambiental, ele aqui, ó, segunda edição, editora Ridel. Tenho certeza que vocês vão adorar. É livro focado para a sua preparação, direto ao ponto, sem enrolação. Tá aí, gente. Eu espero que vocês consigam, vocês adquiram, me deem essa honra. Inclusive, se quiserem mandar aqui para o escritório, eu autografo a vocês, encaminho para o seu endereço depois, tá bom? É só a gente combinar lá pelo Instagram. Recados dados, objetivo traçado. Vamos então com tudo para o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar a estudar direito ambiental, compreender direito ambiental. Por mais que você nunca tenha tido contato com direito ambiental, ou se você já teve contato, o primeiro passo é sempre estudar o artigo 225. Não tem jeito. Se vocês me derem a honra de serem meus alunos na pós-graduação, se vocês
no próximo passo, for estudar para concurso público, se a gente se encontrar num mestrado, num doutorado, independentemente de onde nós nos encontrarmos, vocês vão perceber que sempre a minha primeira aula parte da Constituição. A Constituição, em matéria de direito ambiental, é a regra matriz. É daqui que tudo se irradia. Então a gente precisa conhecer muito bem o 225. Se você conhecer o 225 muito bem, que é um único artigo, hein? Quando eu falo de regra matriz, eu estou me referindo a um único artigo. Vejam que matéria fácil que é direito ambiental. Você precisa conhecer um único artigo da Constituição Federal. Tem matéria que você precisa conhecer um monte de artigo. Tem matéria que um único artigo tem vários incisos, parágrafos. O nosso não, é só o artigo 225, tranquilo. Se você compreender bem, essa é a nossa espinha dorsal. As outras questões ficarão fáceis. Por mais que você, no dia da prova, caia uma matéria que você não saiba, se você interpretar à luz do artigo 225, a sua chance de acertar é grande. Tá? Então, conheça bem o artigo 225. Essa é a primeira dica, talvez a mais valiosa do nosso curso até o final. Vamos lá. O que diz esse artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Vejam que curioso que é esse artigo aqui. Ao mesmo tempo que ele concede um direito, ele prevê um dever. Eu não me lembro, assim, de termos no ordenamento jurídico brasileiro algum outro dispositivo que traga uma disposição nesse sentido. Eu não me lembro. Você se lembra de algum? Direito e dever ao mesmo tempo, na mesma redação. É bem curioso. Essa história de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essa história de traçar questões ambientais no texto constitucional, é, na verdade, uma inovação da nossa Constituição de 88, é uma novidade, tá? Até então, nenhuma Constituição brasileira tinha tratado de questões ambientais. Nenhuma. Nenhuma. Você pode buscar aí, você não vai encontrar nada nas constituições anteriores. A de 88 foi pioneira nesse sentido. Até por isso, tem autores como o professor Edson Milaré, que dizem que a Constituição Federal deveria ser batizada de Constituição Verde. Porque, na visão deles, a Constituição deu muita relevância à questão ambiental. Agora, o que você pode estar curioso nesse momento é para entender o porquê, né? Por qual razão o nosso constituinte resolveu inserir a questão ambiental no texto constitucional? Será porque a nossa Assembleia Constituinte era muito boazinha, muito preocupada com a questão ambiental? Pode até ser, mas eu tenho uma outra explicação um pouco mais plausível, mais palatável. Alguns anos antes da promulgação da Constituição, mais precisamente no ano de 1972, a ONU, a Organização das Nações Unidas, organizou um evento internacional para, primeira vez, discutir questões ambientais. Pela primeira vez nós tivemos um fórum internacional para discutir questões ambientais. E esse fórum se deu em 1972, na primeira conferência sobre meio ambiente ocorrida em Estocolmo, na Suécia. Após as discussões de Estocolmo, os países, então, elaboraram uma declaração de princípios. E nessa declaração de princípios, tem o artigo 1º, que é o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Foi na Declaração de Estocolmo que pela primeira vez se falou em princípio ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Passou-se a reconhecer esse princípio, meus amigos, como um direito humano protegido aí na esfera internacional. Ora, se este princípio é um direito humano internacionalmente reconhecido, os países signatários dessa declaração de princípios precisam internalizá-lo para transformar um direito fundamental. Senão aquele país não está dando a devida normatização àquele princípio, àquele direito humano. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Então, a Constituição Federal simplesmente descreveu algo que o Brasil já havia se comprometido internacionalmente, que era o respeito ao direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do momento em que nós temos a promulgação da Constituição Federal de 88, esse direito humano aqui passa a ser considerado internamente um direito fundamental e, nesse sentido, protegido em todo o nosso ordenamento jurídico. Então, em âmbito internacional, nós temos o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, internamente, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Deu para entender que antes da Constituição nós já tivemos um movimento? Não foi assim uma novidade. A Assembleia Constituinte quer falar de questões ambientais, simplesmente colocou na Constituição Federal. Não foi bem assim. Existe uma origem por trás da inclusão do artigo 225 no texto constitucional. Agora, conhecida um pouco melhor a história, vamos à aplicação desses dispositivos aqui contidos no artigo 225. Primeiro ponto, esse direito aqui. Por se tratar de um direito humano, direito fundamental, existe uma classificação interessante na doutrina de direitos humanos, que é a classificação entre gerações, não é isso? Você tem lá a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração de direitos humanos, aí há quem já fale em uma quarta geração, quinta geração. Há quem diga, que critique até essa divisão em gerações, não é verdade? O que vale aqui, o que importa aqui para nós em questões ambientais? O que importa é que, há poucos meses, o Supremo Tribunal Federal, analisando o artigo 225, ele reiterou uma posição antiga já dele, reconhecendo que esse direito é um direito humano de terceira geração. Então a gente pode colocar aí no caderninho que, de acordo com o STF, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano internacionalmente reconhecido e um direito fundamental em nosso ordenamento jurídico. Além disso, também para o Supremo Tribunal Federal, esse direito humano se classifica na terceira geração. É um direito que pressupõe a fraternidade. E por que é um direito que pressupõe fraternidade? Por que é um direito de terceira geração? Porque não é um direito individual, como são os direitos de primeira geração. Não é tampouco um direito coletivo, no qual você consegue mensurar quantos são os seus titulares. Como, por exemplo, um direito sindical. Você sabe quantas pessoas fazem parte daquele sindicato, né? Como são os direitos de segunda geração. Mas sim, é um direito que você não consegue calcular quantos são os seus destinatários. Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado aqui, a quem ele se refere? A todos. Olha aqui o pronome no início da frase. Esse direito se refere a todos.
Quantas pessoas são todos? Gente, não dá para calcular, é gente para burro. Entende? Então é um direito que a gente chama de direito difuso. Não dá para saber quantos são os seus destinatários. Não é nem público, nem privado. Esse bem é de uso comum do povo. É um bem de natureza difusa. Pressupõe uma titularidade meta-individual, de mais de uma pessoa, de mais de uma coletividade. É um direito, portanto, de terceira geração. Interessante, né? Em abril de 2020, ou seja, há pouquíssimo tempo, o Supremo Tribunal Federal reiterou esse posicionamento. Então, eu estou pegando pesado aqui com vocês, porque houve esse julgamento há pouco tempo, e como nós tivemos toda a fase de pandemia, essa questão não foi trazida ainda no exame de ordem. Então, a gente precisa ficar atento, hein? Fechado? Guardem isso no caderninho. Outro ponto importante com relação a essa destinação a todos, né? Quando a gente fala em todos, uma pergunta pode ser trazida em nosso exame de ordem, que é a seguinte: animais se incluem na lista de destinatários desse direito? Então a gente pode interpretar o pronome todos com relação a seres humanos e seres não humanos também? A resposta é não. Esses todos aqui, que têm esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, são seres humanos. Tá? Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano. Nesse sentido, ele é direcionado aos seres humanos apenas. Ah, Rafa, espera aí. Você está me dizendo, então, que o meu pet, os animais em geral, não têm direito? Eu estou dizendo a você que os animais em geral, eles não são sujeitos desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É isso que eu estou dizendo. Mas eu não estou dizendo que eles não têm instrumentos de proteção oferecido a eles pelo nosso ordenamento jurídico. Vocês verão no próprio artigo 225 que há alguns dispositivos que visam a defesa e a preservação dessas vidas não humanas. Por exemplo, da fauna e da flora. Nesse sentido, o direito é direcionado aos seres humanos, porém, há regrinhas nesse mesmo direito destinadas a vidas não humanas. Estamos bem assim? Vamos dar nome a isso que nós estamos falando agora. Quando a gente diz que um direito ele é direcionado aos seres humanos, existe um nome para essa posição filosófica. É antropocentrismo. Não desistam de mim. Não desistam de mim, não vai ficar difícil. Continuem aqui comigo, vocês vão entender. Apesar desse palavrão danado, não é aula de filosofia. Vamos juntos, vocês vão entender. Por que eu estou trazendo essa palavrinha para vocês? Vai que o nosso examinador esteja com seu coração super peludo e resolva te questionar sobre antropocentrismo. Imagina só, cai uma questão de ambiental sobre antropocentrismo, ou pior ainda, lá no bloco de filosofia, você precisa saber o que é antropocentrismo. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é antropocêntrico. Por quê? Porque ele coloca os seres humanos, no centro das relações. Antigamente,
Se vocês forem estudar a Bíblia, Aristóteles, todas essas doutrinas mais clássicas dos nossos filósofos, né? Vocês verão que antigamente o meio ambiente era visto como algo a servir realmente o homem, né? O ser humano. Então a gente podia se valer dos recursos naturais à vontade. Esse antropocentrismo é o que se chama na doutrina de antropocentrismo clássico. O ser humano devastador. Gente, na boa, não cabe mais um antropocentrismo dessa forma, né? As relações mudaram, a gente começou a entender a importância do meio ambiente, inclusive para a nossa própria vida, para a atividade econômica. Não cabe mais esse antropocentrismo devastador. Ah, é verdade, alguns ainda insistem em ser assim, né? Mas não cabe mais, não existe mais isso, não existe mais espaço para esse antropocentrismo clássico. É por isso que hoje em dia, o mesmo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu ele como um direito humano de terceira geração, diz que o antropocentrismo atual é equilibrado. Fazendo aqui um paralelo, um contraponto àquele antropocentrismo clássico. O que diz o Supremo? Olha, por mais que o caput nos apresente um direito destinado aos seres humanos, os parágrafos e incisos trazem um temperinho biocêntrico, trazem um temperinho de regras destinadas à proteção de vidas não humanas. Então, a gente tem um antropocentrismo, sim, a gente vive um antropocentrismo, sim, mas esse antropocentrismo hoje está equilibrado, entre aspas, temperado com regras biocêntricas. Rafa, então quer dizer que hoje a gente vive um biocentrismo? Não. Hoje nós vivemos o antropocentrismo, porém um antropocentrismo, como eu disse, equilibrado. Ficou claro? Para fecharmos esse bloco, irmos para o intervalo. Além do direito, como vocês puderam perceber, nós temos também um dever previsto aí nesse caput do artigo 225, né? E com relação a esse dever, é algo mais fácil de nós compreendermos. Não é tão difícil quanto o direito. O dever, eu quero que vocês guardem bem isso, ele se destina não só ao poder público, mas também se destina à coletividade. Rafa, quem tem dever de preservar e defender o meio ambiente? O poder público e a coletividade. A gente costuma achar que tudo é responsabilidade do poder público quando a gente fala em proteção ambiental. Mas a Constituição Federal deixa muito claro para nós que, como coletividade, temos também responsabilidades relativas à defesa e à preservação dos recursos naturais, do meio ambiente, do ecossistema, dos biomas. Você não pode sair aí jogando lixo na rua. Você não pode sair aí cortando árvores a seu bel prazer. Você não pode ver um dano ambiental e simplesmente ficar de braços cruzados. Você vai ter responsabilidade pelas suas ações e também pelas suas omissões quanto à proteção e defesa do meio ambiente. E aí, o que vocês acharam desse primeiro bloco? Muito difícil? Eu quero combinar com vocês o seguinte. A gente sempre vai fazer blocos de 30 minutos aqui nesse curso regular, tá? Daí, se você continuar com alguma dúvida, ou se eu falei alguma coisa que porventura você não conseguiu compreender muito bem, imediatamente já entra no direct do Instagram, pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem, fala, estou assistindo a sua aula, você acabou de falar isso. Cara, eu não entendi o que você quis dizer, pode me explicar um pouquinho melhor? Eu vou te responder na hora, tá bom? Então não fica com a dúvida, não morra com a dúvida aí, porque a gente vai superá-la. Eu quero, de coração, que a gente comece do zero, caminhe juntos e alcance o nosso objetivo, que é gabaritar questões de direito ambiental do bloco e eventuais outras questões de outros blocos.
No nosso material, eu coloco aqui todos os precedentes quanto a essa história de terceira geração, de reconhecimento como um direito fundamental. Tudo bonitinho aqui no nosso material para depois você poder estudar em casa, tá bom? Vou fazer um intervalinho e já já a gente volta.